O ano de 27 a.C. foi o advento da era do Império Romano. Ele cresceu gradualmente em poder e se tornou um vasto império, abrangendo a Europa, a Ásia e a África e dominando o Mediterrâneo. Governou sobre cerca de 1/5 da população mundial da época. Após o Império Romano ter capturado Jerusalém e expulsado os judeus de Israel, o cristianismo se espalhou por todo o Império Romano. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todos. Pai nosso, que estás nos céus. Em 313 d.C., o imperador romano Constantino I legitimou o cristianismo. Anos depois, o cristianismo foi classificado como a religião oficial do Estado. O desenvolvimento desses acontecimentos promoveu a propagação e a expansão do cristianismo por toda a Europa, a Ásia e a África, para toda a humanidade, e lançou a fundação para o cristianismo entre as classes governantes e o povo comum naqueles continentes. É claro que ele influenciou a vida das pessoas ao longo dos continentes, como sua fé, suas opiniões, sua moral e suas tendências sociais. Também influenciou as ideologias e as carreiras políticas de sucessivas gerações de governantes. A ampla propagação do cristianismo no Império Romano e a expansão de sua influência causaram pânico entre os governantes em Roma. Eles ficaram terrivelmente amedrontados e com ódio do cristianismo. Para impedir que o cristianismo assumisse sua posição de governo, perseguiram freneticamente o cristianismo e assassinaram um grande número de cristãos. Essa medida trouxe desastres naturais, conflitos internos e incursões vindas de fora sobre o Império Romano, bem como várias epidemias. Houve vários surtos epidêmicos, sendo que os mais curtos duraram algumas décadas e os mais longos duraram mais de um século. Isso levou a uma queda brusca na população do Império. O outrora poderoso Império Romano estava em declínio. Em 1453, a Roma antiga desmoronou no caos. Constantinopla caiu diante do Império Otomano, e assim o livro se fechou para a gloriosa história do Império Romano.
Foi assim que se deu início aos dias finais do Império, após 1500 anos gloriosos. Sua queda se deu sob a ira de Deus. O antigo Império Romano surgiu e foi fundado para propagar o cristianismo. Sua era dourada foi inaugurada por estabelecer o cristianismo como religião nacional. E foi destruída devido à sua perseguição aos cristãos. Embora o Império Romano tenha sumido de vista e sido retirado do palco da história, sua missão, seu desenvolvimento e sua existência na história humana tiveram um efeito permanente sobre as gerações posteriores. Ele foi uma força poderosa para a propagação do cristianismo e alimentou a difusão das ideias cristãs e seu aprofundamento na mente das pessoas. Embora a prosperidade da Roma antiga seja uma coisa do passado, a influência do cristianismo sobre a humanidade não terminou. Ela nutriu e orientou sucessivas gerações de pessoas. É como uma semente plantada profundamente no coração das pessoas, cheia de vitalidade. Não só liberou o pensamento das pessoas e levou à renascença, mas também forneceu toda uma nova direção e inspiração para o desenvolvimento da humanidade em todas as esferas da vida. Isso levou a arte, a cultura e a ciência da Europa a florescerem de maneiras sem precedentes.